Bom dia, queridos. Boa tarde, boa noite. Aí vai do horário que você estiver aí analisando ou recebendo esse vídeo. Eu sou o Pastor Júnior, nós estamos ali dando aula na Escola de Capacitação Ministerial. Os irmãos estão tendo aula sobre a introdução, né, irmão? Noções de interpretar os textos, noções básicas de hermenêutica. Eu falo básica, né, irmãos? Porque o nosso estudo, a intenção nossa é que vocês peguem gosto e se aprofundem no estudo. Então, o que nós estamos dando na Escola de Capacitação é um curso básico, 12 meses, ou melhor, de 12 matérias, mas bem dado com bastante dedicação por cada professor, pastor que está ministrando aí para vocês. E ontem nós tivemos uma aula interessante. Nós pegamos ali o capítulo 3 de 2 Coríntios e fizemos uma análise do texto em classe, e foi muito importante. Já tínhamos feito na semana passada isso também, e é muito importante observarmos que as coisas referente ao texto, essas são as coisas principais que nós precisamos transmitir. Então, todo o cuidado em analisar o texto para nós falarmos aquilo que o texto diz. Então, nós não podemos inserir coisas no texto, porque isso é um erro. Então, nós precisamos tirar do texto aquilo que ele está passando. Então, isso é muito importante para nós estarmos ali juntos, observando. E ontem nós fizemos isso de uma forma participativa, no texto que eu acabei de falar para os irmãos aqui, de 2 Coríntios, capítulo 3, e fizemos aquelas perguntas básicas: quando, onde, quem, por quê, olhando para o texto e fazendo essas perguntas para que de uma forma clara e objetiva nós venhamos a entender o texto. Então ali nós separamos algumas partes do texto para nós estarmos compreendendo o assunto que Paulo estava falando. Nós fizemos as perguntas básicas e entendemos e tivemos as respostas. A carta foi escrita por Paulo aos Coríntios, entregue por Tito. Ela foi escrita quando Paulo estava na Macedônia, na terceira viagem missionária dele. E Tito traz essa carta aos Coríntios, porque havia alguns assuntos que Paulo achou interessante estar tratando com eles, já que Tito levou informação para Paulo, levou informações importantes da igreja de Corinto para Paulo, e Paulo escreve essa segunda carta de Coríntios, e aqui no capítulo 3 nós estamos fazendo essa análise desse capítulo, dessa parte da carta. E é muito interessante nós observarmos o que Paulo está tratando nesse capítulo 3. Somente no capítulo 3 nós vamos ficar. Eu já dei uma lida no contexto, né, que é o contexto antes e depois. Já li o capítulo 2, já dei uma lida no capítulo 4 também. E nós, devido ao nosso tempo, nós fizemos a leitura do capítulo 3 na classe. E ali no capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Não sei se dá para ver muito bem. Você vai ver que está meio colorido. Por que está colorido? Eu separei algumas partes em cores. Fica melhor.
para nós estarmos entendendo as porções do texto. Então, do versículo 1 até o versículo 5, você vai notar que Paulo está fazendo aqui uma introdução, está fazendo uma apresentação, uma introdução, e Paulo está abrindo seu coração, na verdade, para eles aqui. Paulo diz assim, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ele diz no versículo 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, inscrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, tal que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, para a nossa capacidade. Vem de Deus. Então, Paulo faz essa introdução até o versículo 15, versículo 5, e a partir do versículo 6, Paulo começa a traçar um paralelo. Você, na primeira lida, se você dá aquela lida corrida, você não pega algumas coisas, então é importante ler com calma para você perceber como Paulo está tratando um assunto. Então, a partir do versículo 6, eu coloquei aqui em amarelo, que fala sobre a graça. Paulo, ele está falando assim no versículo 6, ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas o Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E no versículo 7, eu coloquei em cinza, porque Paulo já está tratando agora da lei. Ele diz, mas o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha, interessante que Paulo, ainda que ele fale de algo que era transitório, ele fala que era glorioso. E lógico que era glorioso, porém transitório. E isso é de extrema importância. No versículo 8, que ele já vem falando da graça, que está separadinho também, ele diz, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Outro paralelo que ele traz agora do Espírito. Então você começa a entender que Paulo traz a questão do Antigo Testamento e responde com o Novo Testamento. Traz a lei e vai apresentando a graça sem desmerecer da lei e desconstruir a lei. Paulo está explicando o quanto a graça excede a lei. Ele vai dizendo, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? E no versículo 9 ele começa a primeira parte falando da lei. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, porque era glorioso. Olha Paulo falando mais uma vez aqui. A lei era glorioso. O que aconteceu lá com Moisés, o que acontecia era glorioso. Aí na parte B do versículo 9 ele diz, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justiça. Ele já está falando aqui o ministério da graça. No versículo 10, a primeira parte, ele diz, porque o que outrora foi glorioso, mais uma vez, Paulo traz essa essência de que aquilo que aconteceu com Moisés era glorioso. Já na parte B, ele puxa para a graça. Agora não tem glória em comparação com a glória insuperável, que é a glória da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 11, ele começa aqui trazendo essa primeira parte também que fala da lei.
E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, a parte B, ele traz a graça. Olha aí o paralelo, sempre o paralelo. Quanto mais será a glória que permanece. Paulo fala assim no versículo 11, se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que não desvanece. Porém, ela permanece. E no versículo 12, ele continua com a nova aliança, dizendo, portanto, nisto que temos a tal esperança e mostramos confiança. Paulo está dizendo e mostrando confiança naquilo que ele acredita e naquilo que é a verdade. E no versículo 13, ele traz mais a questão de Moisés, da lei, diz, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. No 14, continua dizendo, toda a parte A, ou parte A e B, ele diz, na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi, e no versículo, na parte C ou B diz, não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Então ele traz a aliança e diz, somente em Cristo, aqueles que ainda hoje querem fazer menção às sombras do passado, somente uma conversão em Cristo verdadeira é que esse véu pode ser retirado da face deles. Então, Paulo está trazendo dentro desse paralelo resposta para que essas pessoas aqui, a igreja, pudessem entender que nós estávamos vivendo, eles já estavam vivendo a graça de Cristo Jesus, que excede a lei, e que eles não precisavam viver e trazer a vivência da velha aliança, em hipótese alguma, porque nós já estávamos vivendo o Cristo revelado, não a sombra, o Cristo revelado. Então Paulo traz essa explicação bem clara dentro desse paralelo, nesse cruzamento de informações que Paulo vai trazendo aqui nesse capítulo 3. E quando você analisa o 15, ele vai dizer também, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Paulo está falando, vocês estão aqui na igreja, frequentam a comunidade, a igreja, mas vocês ainda estão com véu nos seus corações. Porém, no 14 já estava dizendo Paulo, não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Ou seja, vocês estão aqui, mas precisam de uma conversão para que esse véu seja removido verdadeiramente do coração de vocês e vocês viverem a graça de Cristo Jesus, a graça plena. Mas no versículo 16, 17 e 18, Paulo fecha com a graça direta, dizendo, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte ao Senhor, não vai viver a sombra do passado, porque a glória permanece. A glória do Espírito, ela nos acompanha e estará sempre conosco. E no versículo 17, Paulo fala, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Somos livres em Cristo Jesus, não estamos presos à peça da lei. É isso que Paulo está explicando aqui. E no versículo 18, ele diz, todos nós, com a face descoberta. Olha que maravilha esse versículo 18, que Paulo fecha esse capítulo 3 dizendo, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então Paulo vai falando que nós vamos nos transformando com essa glória. Então, é importante que entendemos aqui que Paulo traz uma total explicação dentro desse paralelo da lei e da graça, da sombra e daquilo que já está revelado.
Então, quando você analisa esse texto, e se desse texto você vai trazer uma pregação, você já sabe da base desse texto o que você pode falar a respeito desse texto. Então, você não vai poder trazer mensagens aqui que não fazem parte do contexto. Então, você agora acabou de analisar esse texto. Nós encontramos várias questões. Você entendeu e enxergou a graça nos versículos 6, 8, 9, 10b, 11b. Paulo foi apresentando nesse paralelo a graça. Foi apresentando Moisés, o Antigo Testamento e a lei. Versículo 3, no versículo 7, 10a, 11a e 13. E o diagnóstico. Paulo apresentou essas duas situações. E no versículo 14 e 15, depois dele apresentar todas essas questões, ele apresenta aqui a fotografia, o diagnóstico de que estava a igreja também nessa questão, devido aos falsos ensinamentos. Então ele dizia, na verdade, as mentes deles fecharam, pois até hoje os mesmos véu permanece, quando é lida a antiga aliança. E ele diz, não foi retirado, porque é somente retirado, removido em Cristo, somente em Cristo que é removido. Então Paulo já traz ali o diagnóstico, a situação é essa, vocês estão aqui, mas estão vivendo, vocês estão na época da graça, mas estão vivendo a lei. Vocês querem viver a sombra, não a revelação. Esse é o diagnóstico. Então Paulo, ele apresenta o diagnóstico, o resultado do exame que Paulo fez sobre aquele corpo, vamos dizer assim, trazendo uma ilustração de um médico. Ele fez os exames, ele analisou o paciente, e agora Paulo, no versículo 14, ele dá o diagnóstico do doente. Porém, ele dá o diagnóstico do doente, mas ele apresenta o remédio. Ele apresenta o remédio. Para se livrar disso, ele vai lá no versículo 16 e diz, qual é a cura? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então Paulo apresenta a cura. Quando se converter ao Senhor, você precisa se converter ao Senhor para esse véu ser retirado de você. Você viver a graça. Você assim viver a graça do Senhor. Então esse véu precisa ser retirado. Ele fala no versículo 16. E no 18, no 16 até o 17 também fala, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E o momento que esse véu sair da face, você vai viver a liberdade. 18, e todos nós, com a face descoberta, contemplaremos a glória do Senhor. Então, a partir do momento que você se converter, o véu vai sair, você vai ser curado e você vai viver a glória do Senhor. É isso que Paulo estava ensinando aqui, o remédio. Então veja que interessante, a análise que nós fizemos. Paulo apresentou o diagnóstico, primeiro fez uma análise do texto para ver a situação, fez um paralelo da lei, da graça, apresentou o diagnóstico e apresenta o remédio também, no versículo 16 até o 18. E na nossa aplicação, nós ali juntos fizemos que a glória foi transitória do Antigo Testamento, mas foi uma glória. Então, ninguém está diminuindo a lei, a importância da lei, não. Havia uma glória transitória, mas havia uma glória. Então, nós não condenamos a lei de forma alguma, de maneira alguma. Porém, na graça, quando aquelas pessoas que queriam viver daquela forma estavam com mente cauterizada, porque nós já estávamos vivendo uma outra época, um outro momento. E para viver esse momento, eu preciso ter um coração quebrantado. Versículo 17. Versículo 17 novamente, vamos lá. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, há liberdade. Então, eu preciso aplicar isso na minha vida, a conversão, a transformação diária, para que eu não venha cair no encantamento de viver a sombra daquilo que já passou, daquilo que foi revelado.
Então, essa foi a nossa aula de ontem, que nós tivemos e fizemos ali juntamente com os irmãos, todos nós juntos, analisando, lendo com calma cada texto. Então, eu quero incentivar você a fazer isso. Nós deixamos lá no grupo a folhinha do exercício, faça novamente o mesmo exercício que você fez ontem, para que, de uma forma tranquila, você comece a entender melhor as questões referentes a essa aula que nós estamos tendo, tão importante na escola de capacitação, daquilo que é noções da interpretação dos textos bíblicos. Deus abençoe você, que você tenha um excelente estudo, em nome de Jesus. Deus abençoe.